Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Amém. Aleluia. Bom estarmos aqui nessa noite. Alguém concorda? Bom estar na casa do Senhor. Bom estar na nossa casa, na minha casa espiritual. Quero louvar ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui nessa noite. Agradecer aos nossos pastores, pastor Silas, pastora Elisete, pastor Silas Filho, pastora Raquel Malafaia. Gratidão ao meu querido pastor Odilton, pastora Josiane, pastor Lucas, muito obrigada também. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida também, porque você está no melhor lugar que você poderia estar, que é na casa do Senhor. E eu estou aqui, como sempre, acompanhando e sendo muito bem acompanhada pelo homem mais lindo do planeta. Meu marido esteve aqui, né, na semana passada, dando lugar ao Espírito Santo. Fica de pé, ninguém te conhece, né? Eu preciso apresentar para a igreja. Aplaude a Jesus aí, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus. Pedir a minha banda para vir para cá. Minha banda. Somos um, né, gente? Então, glória a Deus. Mas não vou cantar, não se preocupem. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor. Livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel. É o capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Abra comigo, por gentileza. Deus abençoe as minhas amigas, intercessoras, diaconisa Gleice Miranda, pastora Juliana Pierre. Glória a Deus. Deus abençoe. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo é o 37. Se você já encontrou, me sinaliza com um amém, por gentileza. Eu vou ler e peço que você acompanhe. É o capítulo 37, é a partir do versículo 11. E você acompanha a minha leitura, por favor. Capítulo 37, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Eu vou repetir rapidamente o versículo 11 e o 14, só para frisar na nossa mente. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. 14. Porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse e fiz. Diz o Senhor. Você pode glorificar a Deus nessa noite por essa palavra. Isso, começa a levantar as suas mãos nessa noite. Feche os seus olhos agora, começa a se ligar no trono, ou melhor dizendo, continua se ligando no trono agora nesse momento. Você que pode, estende as suas mãos agora por alguns minutos, isso. Feche os seus olhos, nós vamos orar a Deus nesse momento. Tem alguém que precisa de uma resposta de Deus aqui nessa noite? Eu sou a primeira, tem mais alguém aqui?
Glória a Deus. Feche os seus olhos, você vai orar a Deus. Você não vai repetir a minha oração. Eu vou orar aqui do meu jeito, da minha maneira. E você ora aí, pedindo ao Senhor que Ele possa falar com você nessa noite, através da minha vida. Isso. Feche os seus olhos e começa a falar com Deus. Abençoa a minha vida agora. Fala assim: usa a tua filha, eu preciso ouvir a tua voz. Pai, eu quero render graças a Ti nessa noite. Eu quero louvar o Teu nome. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela Tua presença aqui nessa noite. Nós estamos aqui por causa de Ti, Senhor. Ó Deus, foi a Tua mão que nos trouxe aqui nessa noite. Nós já queremos Te louvar, ó Deus, e Te agradecer. Senhor, aqui está a minha vida. Não tenho, não posso, se o Senhor não derramar sobre mim nessa noite. Pai, mas eu estou aqui disposta a ser movimentada pelo Teu Espírito Santo. Usa a minha vida nessa noite. Fala conosco, Senhor. Aguça os meus ouvidos para ouvir a Tua voz. Abre a porta da palavra para que nós possamos entrar por ela, Senhor. Aguça os ouvidos da Tua igreja. Quebranta os nossos corações. Dá-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz. Senhor, eu Te peço, ó Deus, que aonde houver um homem, uma mulher, um jovem, Senhor, aonde houver alguém com um coração desejoso, necessitado de ouvir a Tua voz, o meu pedido nessa noite, Pai, é que o Senhor fale conosco, se revele a nós, em o nome de Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo. Nós estamos aqui, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Que não se trata porque nós saímos do caminho da retidão. Existem circunstâncias da vida que a gente passa, provações que muitas vezes a gente não consegue entender. Um exemplo é o livro de Jó. A Bíblia diz que era reto, temente a Deus, desviava-se do mal. E Deus permite com que o inimigo toque em Jó. Por muitas vezes, quem não se coloca e entender muitas coisas, mas no final, a Bíblia diz que Jó diz: eu não sabia o que falava.
Em outras palavras, Jó começa a dizer: antes eu conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Um simples exemplo dizendo para você, recapitulando, que algumas provações e aflições não se trata por conta de um pecado, de um erro, de uma falha, de sair do eixo. Deus, às vezes nos explica e às vezes não. Mas o fato é que o contexto aqui que nós estamos caminhando, não se trata de um povo que estava desviando-se do mal. Se trata de um povo que infelizmente não deu ouvidos às exortações dos profetas. Não acreditaram que Deus, porventura, permitiria tal aflição. E o fato é que Deus permitiu a aflição. A Bíblia diz que o povo, ele vai ser levado para o cativeiro. Jerusalém é invadida. A Bíblia diz que agora alguns homens, algum povo são levados para a Babilônia. Então isso quer dizer que Deus permite o cativeiro. Deus permite, vou usar o termo para nós entendermos, o caos. E eu já quero acalmar o teu coração. E dizer, sinceramente, lógico, o meu desejo aqui não é afrontar você, esse não é o meu papel. O meu desejo aqui também, e o desejo do Espírito Santo, não é apontar para mim e nem para você os nossos pecados. Mas todas as vezes que Deus permite eu e você sermos despertados, exortados, glória a Deus, nada mais é porque Ele nos ama e Ele quer nos fazer refazer a rota. Então o papel do Senhor nessa noite é nos fazer entender o caminho que nós estamos trilhando, e se tem algo que precisa ser revisto, ser restaurado, ser reordenado, essa é a noite de eu e você refazermos a rota. Eu repito, o fato é que Deus permite Jerusalém ser invadida, o povo ser levado para um cativeiro, que eu vou chamar de caos. O Deus que nos leva, muitas vezes nos permite viver as aflições. O Deus que nos permite viver o vale. É o mesmo Deus que com as suas próprias mãos nos arranca dele. Eu não sei qual é a circunstância do teu cativeiro. Eu não sei qual é o caos que você, a sua casa, se encontra nessa noite.
Porventura essa circunstância pode ser modificada. Deus está perguntando para alguém aqui nessa noite: Ezequiel, você crê que isso que você está vivendo hoje pode se transformar em milagre? Deus quer uma resposta. E Ezequiel dá uma resposta inteligente. Aleluia! A Bíblia diz que Ezequiel vai dizer: Senhor, tu sabes. Eu costumo dizer que Ezequiel joga no colo de Jesus, joga no colo de Jeová. Senhor, tu sabes. Eu não sei de nada. É bem verdade que tem circunstâncias que de fato a gente não sabe de nada. Mas Deus pergunta, Deus quer uma resposta, porque mesmo diante dessas circunstâncias difíceis, provações, aflições, Deus quer que eu e você venhamos reagir em fé. Ele diz: tu sabes. Sou eu que sei, parafraseando a conversa da visão, sou eu que sei, Ezequiel. Então tá bom. Então profetiza. Você não disse para Deus: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe o que tem que fazer. E Ele está dizendo para você: então profetiza. Então profetiza. Deixa eu dizer uma coisa para mim e para você nessa noite. O Deus que nos levou para o vale, permitiu o vale, o cativeiro, Ele não está indiferente à minha e à tua dor. Mas Ele também não está nos vendo como coitadinhos da história. Ele está dizendo: profetiza. Diante da tua visão é osso seco, mas eu quero que você profetize. Aleluia, glória a Deus. Profetiza. Há um comando do céu através dessa palavra. Não estou jogando palavras ao vento, é pela palavra. Então há um comando do céu para nós nessa noite. Foi conduzido para o vale, está vendo o impossível diante dos seus olhos, e Deus está dizendo: não é para se calar, é para começar a profetizar. Fabiola, mas está afastado, está desviado, está na boca de fumo, não sei, mas Deus está dizendo: profetiza. Eu mandei você profetizar. Assim diz o Senhor: vou colocar nervos, vou fazer crescer carne, vou estender pele e vou colocar o Espírito. O que são esses ossos na tua vida? O que você está olhando e está dizendo: é osso seco? O que você está olhando e está dizendo: na minha ótica, na ótica humana, impossibilidade? Deus está dizendo: vou estender nervos, vou fazer crescer carne, vou estender pele e vou colocar o Espírito. Só que a Bíblia diz que Ezequiel começa a profetizar. E quando Ezequiel começa a profetizar, a Bíblia diz que ele vai profetizar dizendo: assim diz o Senhor, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Eis que farei entrar em vós o Espírito, vivereis, porém nervos, farei crescer carne, estenderei pele, porém em vós o meu Espírito, e sabereis, e porém em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Ele começa a profetizar. E ele diz que enquanto ele profetizava, enquanto ele liberava a palavra do Senhor sobre aquilo que estava morto, acabado. Eu não sei, repito, o que são esses ossos secos, o que para você está morto. Quem sabe é um casamento que você está olhando e está dizendo: ossos sequíssimos, não vejo possibilidade de restauração. Talvez você está olhando para a tua vida, é um diagnóstico, é uma enfermidade, e você está olhando e está dizendo: é ossos secos, não vejo possibilidade de restauração. Talvez você está olhando, não sei, para a sua própria vida, que era o caso desse povo, a circunstância deles ali, principalmente espiritual. E também, lógico, geográfica, porque eles não estavam mais aonde eles gostariam, eles estão cativos. Mas a circunstância ali era uma morte espiritual.
consigo mais. Não sou quem fui lá no passado, glória a Deus. Mas Deus está dizendo: vou estender nervos, vou fazer crescer carne, vou estender pele e vou soprar o Espírito. A Bíblia diz que Ezequiel diz assim: e comecei a profetizar como me foi ordenado. E ele diz: conforme eu profetizava, conforme eu liberava a palavra, a profecia que Deus ordenou que eu liberasse, conforme eu profetizava, ele diz assim, que ele começa a ver ser colocados nervos, ele começa a ver crescer as carnes, ele começa a ver as peles sendo estendidas. E Ezequiel diz assim, melhor dizendo, glória a Deus, adiantei um versículo. Antes de ser estendido as peles, as carnes, a Bíblia diz que ele está profetizando. E enquanto ele profetizava, ele diz assim: e profetizei como me deu ordem. Só que enquanto eu profetizava, houve-se um ruído. Ele está dizendo: eu estou profetizando. Eu estou profetizando sobre a minha casa. Eu estou dizendo: o marido não vai embora de casa, vai ser liberto das drogas. Não, o filho que está afastado, eu estou profetizando, vai ser servo de Deus. Eu estou profetizando sobre a minha própria vida, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele está profetizando sobre os ossos. E enquanto ele profetiza, ele começa a ouvir um ruído. E ele diz assim: profetizei como me foi ordenado, e houve-se um ruído. E conforme eu profetizava, além do ruído, se fez um rebuliço. Começa, imagina um rebuliço, barulho. Só parece, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu traduzir isso aqui para você nessa noite. Só parece que está piorando. O barulho, o ruído nos faz nos preocupar e começar a perguntar o que está acontecendo. Eu estou profetizando para ser liberto e está cada vez pior o barulho. Eu estou profetizando para acontecer isso e está acontecendo, parece que está acontecendo ao contrário. Muito barulho, reboliço, confusão. Só parece. Só parece. Só parece que não está adiantando vir toda quinta-feira, entrar por essas portas, estender um papel, uma foto e profetizar e dizer: Senhor, visita ossos secos. Só parece que quanto mais você libera, quanto mais você clama, quanto mais você jejua, quanto mais você profetiza, só parece que não está resolvendo. Mas Ezequiel vai nos dizer que depois do reboliço, que na verdade aquele reboliço eram os ossos se juntando, cada osso a seu osso. O reboliço nada mais era, diante dos olhos, diante dos ouvidos, parecia uma bagunça, parecia algo que estava fora do lugar. Só que o reboliço nada mais era de cada osso se juntando ao seu osso. É Deus dizendo para alguém nessa noite: isso que para você parece confuso, parece que não está resolvendo, só é o Senhor simplesmente colocando cada osso no seu osso. Só é o Senhor colocando tudo no seu devido lugar. Aleluia! É Deus colocando tudo no seu devido lugar. É o filho que está afastado que vai voltar. Glória a Deus. É a tua vida, a minha vida com Deus. Glória a Deus. Mas não é a mesma coisa diante. Não, Deus está dizendo: vai refazer a rota. Vai ser tudo voltar no seu devido lugar. E a Bíblia diz que ele, aí sim, conforme ele ia profetizando, cada osso se junta ao seu osso, e já era maravilhoso. O que está diante dos olhos dele já era tremendo. Aí agora ele vê sim, estender nervos, crescer carne, estender pele. E quando Ezequiel olha, profetizou,
E aquilo que foi profetizado estava diante dos seus olhos. Só que ele diz assim: eram corpos. Agora, abre aspas, né? Eram somente corpos estendidos no chão. Só que quando eu estava por esses dias mergulhando nessa palavra e pedindo a Deus que fosse uma resposta para o teu coração, é muito simples, mas muito verdadeiro aquilo que o Espírito de Deus falou comigo e fala contigo nessa noite. Ele profetiza e acontece. Tem corpos estendidos no chão. Se prepara, aleluia, para ver aquilo que você vai profetizar nessa noite. E ver estender carne, pele, nervos. E aí talvez você vai se deparar, é lógico que é uma metáfora. É lógico que é simplesmente para que você e eu entendamos na nossa questão, na nossa vida espiritual. E trazendo para a nossa vida. Que enquanto eu e você formos profetizando, a gente vai ver carne, nervos, enfim, pele estendida e por fim corpos estendidos no chão. O que isso quer dizer? Sinais daquilo que você profetizou. E aí a gente olha, tem duas óticas nessa questão. A ótica de, mas tem só corpos estendidos no chão. Ou na ótica de profetizei e já aconteceu alguma coisa. Só que Deus não quer só corpos estendidos no chão. Alguém entende isso aqui? Deus não quer só a libertação do seu filho. Deus não quer só fazer a cura da sua enfermidade. Deus não quer, glória a Deus, fazer simplesmente te levantar e te trazer de volta para a presença dEle, fazer você voltar para a casa do Senhor. Não é só isso. Então me explica, pregadora. Explico. Já está maravilhoso se nessa noite você se reconciliar com Cristo, tá? Já está maravilhoso se nessa noite você entender a mensagem que Deus está nos entregando aqui nessa noite. E não trancar o teu coração dizendo eu sou crente, que negócio é esse de se afastar de Deus. Irmãos, essa é a realidade que se a gente analisar a nossa vida, tem muitas coisas que eu e você temos negligenciado sim. E eu não vou enfeitar a mensagem. Tem muitas coisas que eu, é claro, tenho que me colocar primeiramente. E você e eu temos negligenciado sim. Mas eu repito o que disse no início dessa palavra. O propósito do Espírito Santo não é lançar os nossos pecados no nosso rosto e nos fazer sair daqui chateados com a palavra dele. Mas é fazermos entender aonde nós estamos, olha Deus, aonde nós estamos fora da rota. Refazer ela, se levantar e profetizar. Repito, não é só corpos estendidos no chão, não é só uma cura, não é só a restauração de um filho. Isso já é maravilhoso. Mas porque Ezequiel olha, tem corpos estendidos no chão, mas ele diz, mas não havia neles o Espírito. Porque só corpos estendidos no chão não ia resolver nada. Ou talvez não ia resolver muita coisa em algumas circunstâncias da vida. Só a libertação de um marido, só a restauração de um casamento. Entenda, esse só não é desprezando o que Deus fez, porque Ele fez na minha vida também. Mas o só aqui é uma força de expressão para você entender que não é somente isso que Ele quer fazer. Porque o meu casamento restaurado sem o Espírito não adianta nada. O meu filho voltando para a presença de Deus e sendo só mais um esquentando o banco também não é isso que Deus quer. Você e eu entendendo que precisamos nos levantar e Ele quer nos usar sim, mas não adianta se não houver em nós o Espírito. Corpos estendidos no chão, e Ele diz, eram corpos, mas não havia o Espírito. E aí Ezequiel diz, e olhei, mas não havia neles, resumindo, o Espírito. E aí o Senhor disse para ele, profetiza ao Espírito e diz, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. E a Bíblia diz que o profeta começa a profetizar.
Eu não sei se foi assim, né? Mas é coisa de profeta, pelo menos do nosso tempo, né? Levantou a mão, quem sabe, e começou a profetizar. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. A Bíblia diz que enquanto ele profetizava, ele diz assim: profetizei conforme ele, o Senhor me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se colocaram em pé, um exército grande em extremo. Sabe o que Deus disse para mim? A obra não vai ser pela metade. Eu não vou deixar corpos estendidos. Eu vou soprar do meu Espírito. Oh, glória seja dada ao nome desse Deus, que não quer eu e você na igreja como corpos estendidos, mas como já disse, Ele quer eu e você frutificando para a glória do nome dEle. E o Espírito entrou neles e se colocou de pé um exército grande em extremo. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que eles estão dizendo: nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Eu iniciei explicando para você que esse povo, pelo fato de ter de alguma forma se afastado e se distanciado, Deus levanta profetas, enfim, profetiza o cativeiro chega. Só que esse povo que está vivendo essa provação, essa aflição, esse sofrimento, esse momento difícil, eles estão dizendo para eles mesmos: acabou para a gente. Eles estão olhando para a própria vida e eles não estão conseguindo enxergar um bom futuro. Esse povo está sem esperança. Mas Deus entrega a visão ao profeta e faz uma promessa. Fala para eles, Ezequiel. Fala para eles que essa sepultura que eles se encontram, que esse cativeiro, que esse vale que eles foram submetidos, eu vou abrir essa sepultura. Eu vou tirar, a palavra mais clara do brasileiro, eu vou tirar do fundo do poço. Eu vou arrancar vocês daí. O Senhor está dizendo: Ezequiel, fala para eles que eu vou abrir as vossas sepulturas. Eu porei em vós o meu espírito e vivereis e sabereis que eu, o Senhor, e disse e fiz, diz o Senhor. A promessa aqui é para um povo que estava sem esperança. E quem sabe entrou alguém aqui nessa noite, nessa circunstância, Fabiola, nessa história, nesse caso que eu estou vivenciando. A palavra é essa: sem esperança. E a promessa, como eu disse aqui, para esse povo que estava sem esperança, era de restauração. Era de fazer aquilo que eles pensam que é impossível se tornar possível. A história é longa, mas para resumo dela, está lá em Esdras, o retorno do povo do cativeiro, enfim, quando o Senhor dá uma ordem para Ciro, enfim. Mas a verdade é que Salmo 137, o salmista vai falar, vai expressar como é que está esse povo. Esse povo que está na provação, esse povo que está cativo ainda, esse povo que está vivendo as aflições. O salmista diz, Salmo 137 diz: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e chorando, lembrando-nos de Sião. E ele diz assim: nos salgueiros, era uma planta, tá, gente? Não tem nada a ver com outra coisa. Não vale dizer, né? Era uma planta, as plantas que ficavam às margens da Babilônia. Nos salgueiros penduramos a nossa harpa, preste atenção. Enquanto eles estão vivendo
o cativeiro, o vale. Eles se assentam junto aos rios da Babilônia. Penduram as suas harpas, instrumento de adoração. Se assentam, redobra a atenção e começam a chorar. Porque eles estão olhando para a circunstância deles, estão dizendo, não temos esperança. Só que os inimigos que conduziram eles, ou seja, que por permissão de Deus conduziram eles para aquele cativeiro, começam a zombar e dizendo, canta agora. Sabe, algumas afrontas da vida que você vê que nitidamente que é o inimigo dizendo, eu quero ver agora nessa prova, você louvar o nome do teu Deus. Eu quero ver agora do jeito que está a tua vida, a tua casa, do jeito que você se encontra, eu quero ver tu cantar agora. Só que a Bíblia diz que eles não conseguem. Eles choram. Eles choram porque eles ainda estão no cativeiro. Mas como eu disse, o Deus que disse que faria, Ele está aqui no capítulo 37 dizendo, eu vou colocar em vós o meu espírito e vivereis. Vos porei na vossa terra e vocês vão saber que eu sou o Senhor que disse e fiz. Salmo 137, o salmista está expressando a dor, a aflição daqueles que estavam no cativeiro. Só que esse povo que estava sem esperança vão ver o cumprimento da promessa. Eu já quero, antes de concluir aqui, liberar para alguém aqui nessa noite. Você vai ver e viver o cumprimento da promessa. Tem alguém para receber isso aqui nessa noite? Você vai ver e viver o cumprimento da promessa. Toda aprovação tem o tempo de findar. O cativeiro tinha uma data específica por Deus, 70 anos. O cativeiro aqui, tá? 70 anos. Mas como eu disse, o povo que estava sem esperança vão ver e viver a promessa. No Salmo 137, eles estão chorando, pendurando o seu instrumento de adoração, sem conseguir cantar e chorando. Mas no Salmo 126, no Salmo 126, diz, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca é profético, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, que nações? As nações que viram a humilhação, aleluia. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a esses, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus está dizendo lá no Salmo 137, tu não aguentou cantar, só chorar, mas Salmo 126 está chegando para você cantar outra vez. Fica de pé adorando o nome desse Deus. Como que eles ficaram, Fabiola? Como que eles ficaram? Você que pode, segura aí no seu lugar, por gentileza. Como que eles ficaram? Quando começa a vivenciar o cumprimento da promessa, como quem sonha.